Bom dia, gente, tudo bem com vocês? A Pro está voltando aqui novamente para dar início a mais uma aula para os alunos do segundo ano. Sempre utilizamos nesse primeiro momento da nossa aula um espaço reservado para correção das nossas atividades da aula passada. Então, o que a gente vai fazer agora? O segundo ano vai pegar aí o caderno de Geografia. A Pro postou no grupo da escola um textinho para vocês copiarem aí no caderno. Um textinho, vamos dizer assim, a gente tem tempo para isso, ou do final de semana inteiro, dá para a gente copiar por etapas, né? Esse textinho falando sobre a agricultura, para dar uma reforçada no nosso conteúdozinho, que lá no livro é bem pouquinho. E depois a gente vai responder algumas perguntas referentes, né, a esse nosso conteúdozinho aí do texto. Vou ler para vocês o texto, ó. O termo da agricultura quer dizer a arte de cultivar. É o conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra a fim de obter produtos dela. Os produtos da agricultura são primariamente os alimentos. A agricultura marcou o início do sedentarismo humano e está essencialmente ligada ao surgimento dos primeiros aglomerados humanos e às primeiras civilizações. Os seres humanos gradualmente aprenderam a cultivar cereais e tubérculos e assim puderam fixar-se em um único lugar e estabelecer uma vida baseada na agricultura. A agricultura permitiu que a humanidade pudesse produzir excedentes de alimento, o que possibilitou a troca de mercadorias por outros gêneros, que não eram por eles produzidos. Os excedentes também funcionavam como fonte de segurança alimentar em caso de que o cultivo fosse prejudicado por fatores naturais. Chama-se de agricultura tradicional ou agricultura familiar. Nesse caso, o cultivo agrícola é baseado na policultura. É realizada a partir das técnicas rudimentares em pequenas propriedades e sem o auxílio de máquinas ou de processos de adubagem chamada de agricultura moderna ou de mercado. Nesse tipo de atividade, pratica-se a monocultura, o cultivo de um único tipo de alimento. Está voltada essencialmente para a comercialização de produtos cultivados, sendo produzida em larga escala, executadas em grandes propriedades com a utilização de substâncias como adubo, fertilizantes, químicos, agrotóxicos e etc. Então, desse textinho, a Prof fez essas perguntas aí. Então, a primeira pergunta era: o que é agricultura? Então, lá no início do nosso texto, já diz bem para vocês, né? O termo agricultura quer dizer a arte de cultivar. Aí depois a pergunta é: o que a agricultura marcou? Então, voltamos lá no nosso texto e está lá bem escrito dizendo assim, ó. A agricultura marcou o início do sedentarismo humano. O que os seres humanos aprenderam a cultivar? Então diz assim, ó. Gradualmente aprenderam a cultivar cereais e tubérculos. Em que se baseia a agricultura familiar? Então no finalzinho do texto diz bem assim: ela está baseada na policultura. Para que serve a agricultura comercial? Nossa resposta será, no finalzinho do texto diz: está voltada essencialmente para a comercialização dos produtos cultivados. Então, nossas respostas muito fáceis de encontrar. Todas elas a Pro deixou bem explícita no texto, que significa bem na cara. Todo mundo lendo o texto vai encontrar. O que a Pro vai pedir para vocês fazerem agora? A gente vai colocar aí a correção no nosso caderno de Geografia. E hoje a gente vai dar início à nossa aula de novo de redação, né? Então, nada de ter preguiça com uma aula de redação, porque a aula de redação vai nos ajudar a melhorar a leitura, aprender a escrever. Então, gradualmente a gente vai aos poucos aprendendo. Quando a Pro pede para vocês fazerem uma redação, não é para ninguém fazer um texto do tamanho do mundo, não. Para vocês tentarem aí o máximo que vocês conseguirem produzir uma historinha, porque esse ano a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, no ano que vem a gente vai melhorar mais um pouco, e quando a gente chegar no quinto ano, tá todo mundo fazendo redação, ó, maravilhosamente bem. Então, hoje eu trazer para vocês aí um personagem. Quem conhece
conhece esse personagem que a Pro está apresentando? Muito bem. Todo mundo sabe que aí se trata do Saci Pererê, né? Aquele menino que tem uma perna só, que é muito travesso, que faz muitas traquinagens. E muitas vezes a gente assiste a historinha lá do sítio e ele está presente nas histórias, fazendo todas, aprontando o que ele pode e o que ele não pode. Por que a Pro trouxe o Saci para ser a pessoa que vai apresentar a nossa aula? Porque o Saci, ele é um personagem do gênero textual que a gente vai ver hoje, que é o gênero textual lendas. As lendas são exemplos de tipologias narrativas. Lembra que agora a gente está estudando os tipos de textos que compõem as narrativas? Então a gente já estudou aí as fábulas, a gente já estudou o conto. Hoje eu estou trazendo para vocês as lendas. Também são exemplos de tipologias narrativas. Pro, o que é tipologia narrativa? Tipo de texto narrativo. Então, a lenda é um gênero textual que faz parte dos tipos de textos narrativos, que são aqueles que contam histórias. Quando a gente encontra textos narrativos, todos os textos narrativos têm os objetivos de contar histórias. Então vamos aí descobrir sobre esse gênero de hoje. A Pro fez uma aula bem tranquila, bem rapidinha, né? Não vai tomar tempo e a gente só precisa prestar muita atenção, porque quando a gente entende o gênero textual, quando a Pro solicita que vocês façam a redação, por entender o gênero que eu vou produzir, eu consigo produzir de forma mais rápida. Então é preciso que a gente preste atenção. Hoje é aula de redação, eu detesto aula de redação. Mas a gente tem que aprender a gostar de todas as matérias. Por quê? Porque todas elas vão aí nos ajudar a crescer, né, no nosso ambiente escolar. Então vamos lá. As lendas são narrativas de origem popular, criada e transmitidas oralmente. São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio dessas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. Então, nessa primeira afirmativa, a gente tem alguns pontos a analisar para vocês entenderem bem. Primeira coisa que a gente vai aqui destacar é que as lendas são narrativas. Então, se elas são narrativas, o que as lendas fazem, gente? Contam histórias, né? Histórias de quê? De origem popular. Quando eu falo esse nome origem popular, eu quero dizer que eu conto histórias de uma região, de um povo, de um lugar, né? Daquele lugar, daquela origem, eu estou contando uma historinha. E elas são transmitidas oralmente, significa que elas, no primeiro momento, passaram de uma pessoa para outra através da oralidade. O que é oralidade? Quando eu falo, quando eu conto, não escritas, né? Então, por isso que as lendas são muito utilizadas, são muito agregadas aos indígenas. A maioria das lendas que nós temos contato no nosso país são lendas indígenas, porque essa é uma prática dos indígenas. Passar o conhecimento através da oralidade. Eles fazem uma roda ali, né, ao redor de uma fogueira e os mais velhos vão contando histórias aos mais jovens. Isso aí é uma prática deles, né, de passar conhecimento de um para o outro através da roda de conversa, da oralidade deles. E quando eles contam essa história, eles querem ali expressar algumas coisas, né? Eles querem expressar medos de alguns elementos da natureza, dúvida ou coisas que eles não compreendem. Então, as lendas foram utilizadas nesse sentido. O que vocês já aprenderam? Que as lendas são histórias contadas, né, de pessoas para pessoas e são histórias que estão associadas à cultura daquela região. Aqui a Pro trouxe para vocês exemplos de lendas do Brasil, né? O Saci aqui, o lobisomem, a cuca, a mula sem cabeça, o Bumba Meu Boi, a Iara, o Boitatá, o Curupira. Então todas elas vocês conhecem, são lendas do nosso imaginário, né? A
palavra lenda significa o que deve ser lido. Lenda é uma palavra do latim, que vem do latim, outra língua. E essa palavra, ela significa o que deve ser lido. Em sua origem, as lendas formavam um conjunto de histórias que narra a vida de santos e de mártires e eram lidas no refeitório dos conventos. Antes delas agregarem, né, todos os elementos da cultura popular, lá no comecinho mesmo, as lendas eram usadas nos conventos, onde as pessoas estudam para ser padre. E lá elas eram histórias narradas sobre a vida dos santos e não sobre elementos imaginários. Com o tempo, as lendas foram apropriadas por indivíduos comuns e se tornaram populares. Em razão da comparação entre o seu teor narrativo e os fatos ocorridos na sociedade, não demorou muito para que estas narrativas influenciassem e tornassem muito interessantes e criativas. Vamos agora falar, no contexto de redação, sobre a estrutura desse tipo de texto. Quando eu digo que ele é uma narrativa, eu preciso analisar mais uma vez a estrutura da narrativa. A gente fez isso na fábula, a gente fez isso no conto e vamos fazer novamente aqui nas lendas. Então, a estrutura padrão, quer dizer, mais utilizada, né, que a gente tem mais contato, é a estrutura da narrativa no sentido de que a primeira coisa que acontece numa narrativa é a introdução. Então, se a pró pede para vocês escreverem a narrativa, o que vocês precisam perceber no início? A introdução. O que tem na introdução? A introdução é a situação inicial da história, também chamada de apresentação. Nesta parte da narração, que são apresentados os elementos principais, quer dizer, o espaço, que é onde a história vai acontecer, o tempo, quando a história aconteceu, os personagens, quem vai participar da história, o enredo, né? De que história eu vou contar a história de quê? E o narrador. Nesse primeiro momento eu já sei se o narrador sou eu mesmo, o narrador, o personagem, que a história é minha, ou se é o observador, que eu estou contando a história de alguém. Então, nesse primeiro momento da história, a gente já precisa apresentar tudo isso. Depois que eu apresentei todos os elementos da narrativa, então eu continuo na minha estrutura, que é desenvolver a história. Durante o desenvolvimento do enredo ocorrem conflitos, ou seja, acontecimentos que quebram o equilíbrio apresentado na introdução, modificando sua situação inicial. Ficamos sabendo o que é e como. No desenvolvimento ocorre também um momento mais tenso e emocionante da história, que é o clímax. Então, lá no início, eu disse quem eram os personagens. Quando eu vou desenvolver a história, né, vai acontecer alguma coisa nesse desenvolvimento que deixa todo mundo dizer, ó, vida legal, maravilhosa, e passa a ser um momento tenso. Vou trazer uma lenda aqui para vocês. Quem já ouviu falar aí da questão da lenda do Curupira, né? No início da lenda fala que o Curupira é um ser da floresta, que está ali para defender os animais e as árvores, né? Ele é um cuidador dos elementos da natureza. Mas aí no decorrer da história fala bem assim, que o Curupira castiga todos os caçadores que matam os animais porque gostam, né? Matam para vender. Então, ali é um conflito. O que aconteceu ali? Os caçadores foram para a floresta matar os animais para vender e o Curupira quis se vingar dele, que ele é um protetor. Então, nesse desenvolvimento da história, apareceu o que a gente chama de conflito, né? O que é o conflito, segundo ano? É aquele problema que a gente apresenta na história, porque toda história, para ser desenvolvida, precisa de um problema. Porque se eu pegar uma história sem problema algum, não tem como eu fazer o desenvolvimento. Então, os conflitos aparecem na hora que eu estou desenvolvendo a história, que é para tornar a história o quê? Mais emocionante. Depois do conflito, teve ali um embate entre o bem e o mal. O que acontece? A conclusão, também chamada de desfecho. A conclusão é a parte da narração em que se resolve os conflitos. Fica evidente a relação existente entre os diferentes acontecimentos, sendo apresentada sua consequência.
Como eu desenvolvi na história do Curupira e disse que ele foi castigar os caçadores que mataram os animais porque queriam, o que vai acontecer na conclusão? Aí eu posso dizer que os caçadores foram expulsos da floresta para que nunca mais matassem animais. Então aí eu estou concluindo a história. Aquele problema que eu apresentei no desenvolvimento, eu agora vou sanar aí na conclusão. Então são 3 as estruturas da narrativa: situação inicial, desenvolvimento e desfecho. Vamos agora falar das características do nosso tipo de texto, para ajudar vocês na hora da atividade. Então, o que a gente vai encontrar em todas as lendas? Todas as lendas, elas são contadas de boca a boca, de geração a geração. Elas vêm sendo transformadas, mas sem perder uma de suas principais características. Qual a principal característica das lendas? As fantasias, né? Porque a gente tem aí a mula sem cabeça. Já imaginou um cavalo que anda no meio do mundo aí sem cabeça? No lugar da cabeça tem fogo? Isso aí é uma fantasia. Então a primeira coisa que vocês identificam numa lenda é a presença desse elemento. O elemento fictício, né? Imaginário. As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, quais possuem características que misturam com as feições físicas de alguns animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais, né? O que são irracionais, segundo Ana? Irracional é uma coisa que não tem razão, assim, não tem como acontecer no universo real. Como a Pro acabou de dar o exemplo aqui da mula sem cabeça. Não existe possibilidade de no universo real existir um ser cuja cabeça é uma tocha de fogo. Mas nas lendas, por possuir elementos imaginários, isso é muito natural de acontecer, até esperado pelo leitor, né? A pessoa que lê a lenda. Muitas lendas originam-se no ambiente rural em razão dos ruídos noturnos causados por animais, pelo assovio do vento nas matas, pela visão das brumas da noite, às vezes iluminadas apenas pelo luar, o que estimula fantasias e mistérios. Então essas pessoas que moram nos lugares mais isolados, né, questão também dos indígenas que vivem ali num ambiente extremamente natural. Então, à noite, as lendas começaram a ser criadas do universo imaginário das pessoas, utilizando como base essas questões dos ruídos, dos animais, os ruídos noturnos, porque tudo está silêncio. Então, qualquer ruído à noite parece um ruído estrondoso, porque está todo mundo em silêncio. Eu trouxe para vocês aí, bem definido, o que vocês encontram, ó. É uma ficção narrativa fantasiosa que exagera nos fatos reais. Faz parte da tradição oral dos povos, porque cada cultura tem seu conjunto de lendas. Sofre alterações ao longo do tempo, porque como é contada de pessoa para pessoa, cada um que conta vai aumentando um ponto ou diminuindo, então as lendas vão sendo modificadas. Possui elementos fantásticos, personagens que somente existem na fantasia, criado pela mente humana. Possui características daquela região, a lenda pode adquirir novos elementos a cada região que ela passa. Então, as pessoas usam que elas têm medo naquela região ou os elementos daquela região para criar uma lenda. As lendas existem no mundo inteiro. Cada país possui um conjunto de narrativas repletas de elementos fantásticos, dentro de um universo maravilhoso de fantasia e magia. É interessante notar que algumas características das lendas são espalhadas nos mitos da Grécia ou da Roma antiga. Então a pergunta é, lenda versus mito, são a mesma coisa, Pro? Não. E a gente tem o que aí? O lobisomem, né? Uma lenda. Quando falamos sobre a origem do mundo, a história dos homens, por exemplo, estamos nos referindo ao mito. Isso porque são relatos que utilizam da simbologia de deuses e heróis para contar explicação sobre questões incompreendidas. Além disso, o mito utiliza valores e histórias sagradas para compor uma realidade. Isso é o mito. Por outro lado, a lenda é uma narrativa fantasiosa passada de geração em geração.
logo carrega aspectos culturais baseados em fatos históricos e reais com a mistura de fatos produzidos pela imaginação. Então, quando a gente fala de um mito, a gente está trabalhando aí com a questão de simbologia, de símbolos, né? A gente utiliza símbolos de heróis, símbolos de questões que a gente não consegue entender. Já a lenda, não. Talvez essa história existiu, né? São fatos históricos, fatos reais, mas que as pessoas colocaram nessa história verdadeira elementos da fantasia, elementos do imaginário dela, e aí a história existiu, né? A história aconteceu, mas passou a ser uma história fictícia, por quê? Porque foi introduzido muitos elementos que não fazem parte da narrativa verdadeira daquela história. Então, gente, para a gente dar aí mais ênfase às nossas lendas, a Pro vai postar no grupo da escola uma atividadezinha para vocês desenvolverem sobre o conteúdo, e vai ter também lá uma pequena produção de uma lenda, né, respondendo só uma questão de uma lenda já pronta que vocês vão responder no final. A Pro tentou ali deixar de uma forma que fique bem prática para todo mundo fazer. Então não vai ser nada demais, nada difícil para vocês fazerem em casa. Fiquem com Deus, meus amores, e até a nossa próxima aula.